É impossível falar de Moçambique ou da África sem mencionar a cultura e a pobreza. A doutrina da prosperidade está sendo pregada em muitas denominações cristãs, não só em Moçambique, mas em muitos outros países da África. Por causa da pobreza financeira, esta doutrina está atraindo muitas pessoas para dentro das igrejas, por conta daquilo que ela promete: bênçãos, riquezas, sucesso, vida estável. No entanto, o que podemos observar é que não houve transformação e renovação de corações e mente dessas pessoas. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser e quando quiser. Ele pode nos abençoar, Ele pode nos dar sucesso, Ele pode nos dar vida estável. No entanto, não podemos considerar tudo isto como fundamento da nossa crença. A nossa obrigação como crentes em Jesus não é buscar a prosperidade, mas sim a santidade. Muito bem, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Aqui pensando sobre a manifestação do Senhor Jesus e naquilo que está escrito na palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a proposta desse versículo e da manifestação de Cristo Jesus é óbvio que é a salvação da humanidade. E aí me veio essa pergunta: será se todo mundo vai ser salvo? Ou qual a condição que Deus dá para que o homem possa ser salvo? E é óbvio que a gente, observando de fato a palavra de Deus, a gente observa e percebe que a palavra de Deus, ela é fiel em nos orientar e nos apresentar o caminho de salvação. E o caminho de salvação que Deus oferece para o mundo, para nós seres humanos, quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele está dizendo que Deus amou as pessoas que estão no mundo. E com esse efeito, Ele amou você e amou a minha vida. E Ele tem nos ofertado, nos oferecido uma salvação que é Cristo Jesus. Então, para obtermos a salvação, nós precisamos conhecer quem é Jesus. E conhecendo quem é Jesus, nós vamos conhecer o caminho e as diretrizes que nos levará a contemplar e a desfrutar da salvação. Pois bem, Cristo Jesus nos orienta na palavra de Deus que somente Deus é digno de toda adoração e somente Ele é bom. E por que o Senhor Jesus diz isso para nós, que Deus é bom? Porque Ele estava vendo nele a manifestação da misericórdia de Deus para salvar a humanidade. Sem a manifestação de Cristo Jesus, não havia solução de salvação para a humanidade. E somente em Jesus nós podemos ser salvos. Voltando à pergunta do início, é possível sim todos se salvar, mas difícil será, porque nem todos se atentam para a salvação e nem se enquadra aquilo que Deus deseja para que o ser humano possa desfrutar a salvação. Quantos de nós há muito tempo já ouvimos falar de Jesus, mas sequer soubemos o seu caminho, a sua trajetória e o seu estado de espírito diante de Deus? Quantos de nós poderia estarmos em outro nível de santidade, de compromisso, de justiça, mas não desfrutamos disso porque não nos atentamos para Cristo Jesus? Carregamos sobre nós mesmos a fidelidade segundo nossos próprios entendimentos, nosso próprio saber, mas nunca procuramos conhecer a fidelidade segundo a Deus e nem a justiça segundo ao Senhor. A palavra de Deus nos orienta e nos conduz à salvação, se assim a gente desejar. Então, que nós possamos sim buscar o Senhor Jesus, nos entregarmos a Ele, para que não venhamos ser enganados nem tampouco iludidos por nossas próprias convicções.